Às vezes indivíduos cruéis, que produzem um dano enorme a outros indivíduos e até a uma sociedade inteira, né? Então esse é o desafio que a gente procura enfrentar. Eu acho que um fato muito significativo ocorreu no século XIX, que nos permitiu entender um pouco melhor esse processo. Em 1848, em Vermont, lá nos Estados Unidos, ocorreu um acidente que abriu um novo capítulo no entendimento sobre o funcionamento do cérebro e da mente humana. Esse que vocês estão vendo é a máscara mortuária do Phineas Gage. O Phineas Gage era um operário de uma estrada de ferro, um capataz que estava socando dinamite para explodir a rocha para abrir caminho para a estrada de ferro. E nesse socar a dinamite explodiu, produziu uma faísca, e a barra de ferro que ele usava para socar entrou na cabeça dele, por baixo do malar, e isso saiu em cima do topo da cabeça. Ali vocês têm a máscara mortuária, com um volume aqui em cima, que foi o pedaço que saiu do osso, né? E que produziu esse dano. Aqui nós temos o tamanho da haste de ferro que atravessou a cabeça dele, e ali é a posição em que a haste de ferro atravessou a cabeça. Um estudo já feito em 1992, na Universidade de Iowa, pela doutora Ana Damasio, né? O que aconteceu com o Phineas Gage? Ele sobreviveu 16 anos a esse acidente. Ninguém acreditava. Quando ele caiu no chão, todo mundo achou que ele tinha morrido. E quando chegaram perto, daqui a pouco, a cabeça toda sangrando e tal, ele sentou e começou a conversar normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Não enxergava do olho esquerdo, que rompeu o nervo óptico, o nervo óptico do lado esquerdo, mas ele conseguia dizer quem ele era, reconhecer as pessoas, não perdeu movimento nenhum do corpo. E o médico que fez, o Dr. Harlow, que fez esse registro, disse o seguinte: eu acho que tem uma parte do cérebro que não serve para nada, porque o sujeito arrebentou a cabeça e ele continuou como se não tivesse acontecido nada. E ele, realmente, ele saiu dali, claro, teve infecções, naquela época não tinha antibiótico, passou maus bocados e tal, mas ele sobreviveu. E se mantendo relativamente normal. O que aconteceu nas semanas seguintes foi uma coisa que o médico relatou, e daí nós temos esse registro, que é o primeiro registro desse tipo de evento, em que ele estava tudo bem, mas ele mudou o comportamento, ele deixou de ser o Phineas Gage, né? Ele era outra pessoa. A partir desse acidente ele começou a ficar agressivo, começou a ficar inconveniente, obsceno, mudou completamente. Aquele comportamento da pessoa calma, pacata, controlada, civilizada que ele era, se transformou no oposto, né? E daí, essa equipe da doutora Ana Damasio fez um estudo tentando entender o que aconteceu no cérebro dele, fez uma projeção de computador e viu que essa haste de ferro cortou, por um capricho da natureza, cortou uma parte do cérebro muito importante no controle de impulsos e no controle do comportamento, que refletia no controle do comportamento. Vamos ver. Na verdade, nós trabalhamos com uma estrutura maravilhosa, que é o nosso cérebro. Operamos todos os dias, sem nos darmos conta, de que nós estamos sendo comandados. Comandamos e somos comandados por ele, de alguma forma, né? O cérebro é uma rede incrível de 100 bilhões de neurônios, cada um se conectando com 15 mil outros. Então é uma rede que não dá nem para a gente imaginar, fazer um cálculo sobre isso, e que está funcionando por impulsos elétricos, e funciona também com aquelas bolinhas azuis ali. Isso aqui é uma conexão de um neurônio com o outro, né? Essa região aqui, isso aqui é um neurônio, aqui é a extensão de um neurônio, e aqui é outro neurônio. E aqui é um ponto de contato. Na verdade, eles não encostam um no outro. Na verdade, chega aqui um impulso elétrico do neurônio, transmitindo um sinal, como se fosse um sinal em código de barras, né? Pela frequência do sinal tem um determinado significado,
ele chega aqui nesse ponto e libera essas bolinhas azuis que se encaixam em buraquinhos específicos para o tamanho delas e que disparam o sinal no neurônio seguinte. Essas bolinhas azuis são substâncias químicas, são o que a gente chama de neurotransmissores. E esses neurotransmissores influenciam muito mais a vida da gente do que a gente pensa. Tem vários tipos de neurotransmissores, tem a serotonina, que é um importantíssimo neurotransmissor, que regula o sono, a fome e regula o ânimo da gente. A diminuição da serotonina produz uma alteração que se chama de depressão endógena. A pessoa que nasce com pouca serotonina nasce triste, nasce deprimida, nasce sem ânimo para fazer as coisas. A gente vê desde pequenininho aquela criança que está chorando sem motivo o tempo todo, enfim. Isso, na idade adulta, né, se transforma em pessoas pessimistas, pessoas sem ânimo, sem criatividade. E quando a pessoa toma um medicamento para o antidepressivo, né, que é um medicamento que aumenta a serotonina nesse espaço aqui, ela muda completamente. Né? Ela fica animada, fica querendo fazer as coisas, enfim. 10% da população adulta já teve uma crise importante de depressão. 2 vezes mais nas mulheres que nos homens, né? Mas já teve uma crise importante de depressão. Também existem essas bolinhas azuis, podem ser a dopamina. E a dopamina tem um efeito extraordinário na conduta humana. A dopamina é a que dá a sensação de prazer intenso para o ser humano. Ela orienta a nossa vida mais do que a gente pensa. Né? Tudo que nos dá prazer nos leva a buscar de novo aquilo. Né? Tudo que nos dá dor nos leva a evitar aquilo. Né? Então, comer é importante para a nossa sobrevivência. Tudo que é importante para a nossa sobrevivência, de alguma forma, libera dopamina, nos dá uma sensação de prazer e nos faz repetir. Comer, a relação sexual, né, o orgasmo é uma sensação de prazer muito intensa, e se não fosse assim, nós não existiríamos. Né? Então, tudo que nos orienta, nos dá uma sensação de prazer, nos orienta para sobreviver de alguma forma melhor. O que acontece é que algumas substâncias químicas liberam dopamina também e nos dão uma sensação de prazer intensa sem a gente estar fazendo nada de útil para a nossa sobrevivência, como são as drogas. Né? A cocaína, as drogas, de uma maneira geral, atuam liberando dopamina. O ser humano evoluiu, isso aqui é uma evolução de 4 milhões de anos, né? Esse aqui é o Australopithecus, esse aqui é o Homo erectus, esse aqui é o Sapiens sapiens. Daqui para baixo é a mesma coisa, daqui para cima o crânio 4 vezes maior, uma capacidade cerebral, como a Marilena falou, né? O tamanho da cabeça, com capacidade de processar trilhões e quatrilhões de sinais, né? Muito maior, que nos ajuda a sobreviver melhor. Na verdade, o nosso cérebro tem 3 níveis, um nível mais, vamos dizer assim, um nível mais primitivo aqui, que é esse laranja, que é o cérebro réptil, né, que é comum a várias espécies, e chama-se réptil porque ele tem, nos répteis, ele é a principal estrutura do cérebro dos répteis é essa estrutura aqui, que comanda as funções básicas, comer, fugir, atacar. Né, as coisas básicas de sobrevivência, né, são comandadas por essa área aqui. Com o tempo, com a evolução, surgiu essa parte violeta, que é a estrutura dos mamíferos, surge com os mamíferos, é o cérebro emocional, é o cérebro do sistema límbico. E surge porque a mãe mamífera ela tem uma característica diferente da mãe réptil. A mãe mamífera, o filho nasce vivo de dentro dela, ela alimenta o filho com o próprio corpo, e ela estabelece uma relação única de proteção e de cuidado com aquele filho. Diferente do réptil que bota o ovo em terra e vai embora. O filhote nasce, não sabe quem é a mãe, quem é o pai, não sabe nada. Mas o mamífero estabelece uma relação de cuidado, né, e desenvolve um complexo de comportamental, né, de reações emocionais que já existem, né, não só no ser humano, mas existem nas outras espécies de mamíferos. E aqui em cima